Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quarta-feira. Quarta-feira após um jogo importante, principalmente não apenas um jogo, mas uma classificação importante do Vasco da Gama sobre a equipe do Marcílio Dias em Itajaí, no estádio Hercílio Luz, mais conhecido como Gigantão de Aço. Um jogo em que, é claro, ameniza o ambiente, um jogo que tranquiliza o torcedor, pois conseguimos nos classificar para a próxima fase, mas um jogo que deixa um sinal de alerta ligado dentro do Vasco da Gama e para o meio da torcida Cruz Maltina. O Vasco precisa de reforços, o Vasco precisa contratar. Isso hoje é consenso entre todos os vascaínos. A dúvida é, se é consenso no meio da gente que não entende nada de futebol, o porquê até o momento o Vasco não contratou. A janela fecha dia 7. E a corrida, meu amigo, agora é contra o tempo para trazer atletas. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas desta quarta-feira. Vamos falar também sobre o desempenho da equipe ontem diante do Marcílio Dias em Itajaí. Vamos, é claro, falar também sobre as falas de Emiliano Dias após o jogo, sobre o que ele achou do desempenho da equipe e muitas outras informações. Um Acorda Vascão movimentado, agitado, com muitas novidades que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, às 7 horas da manhã, exatamente esse vídeo que você está vendo agora. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, contamos muito aí com a sua presença e o seu apoio aqui no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação? Fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão, falando sobre o jogo de ontem, pois às 9h30 da noite, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina, o Vasco enfrentou a boa equipe do Marcílio Dias e venceu pelo placar de 3-1. Jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, com gols marcados por Verrete aos 11 minutos da primeira etapa, David, ou melhor, Adson, aos 33 minutos também da primeira etapa, e David, aos 29 minutos do segundo tempo. O Vasco conseguiu passar de fase, eliminar qualquer tipo de fantasma da eliminação. E, inclusive, hoje, abrindo aqui esse parênteses, às 8h30 da noite, será definido o adversário do Vasco da Gama. Hoje entrará em campo duas equipes. A equipe da Água Santa, da Série A do Campeonato Paulista, a primeira divisão do Paulistão, e o Jacuipense. Essas duas equipes farão um confronto em partida única para definir quem será o adversário do Vasco da Gama na segunda fase da competição. Esse jogo acontece hoje às 8h30 da noite, né? Em Água Santa, na zona paulista, né? E aí a gente vai ficar ligado, é claro, vai ligar a televisão para entender quem será o próximo adversário do Vasco nessa segunda fase da Copa do Brasil. Mas vamos voltar aqui, vamos falar sobre esse primeiro confronto, vamos falar sobre essa partida que aconteceu na noite de ontem. O Vasco terminou o jogo chegando aí algumas vezes ao gol do Marcílio Dias, no caso foram 13 finalizações a favor do Vasco, 7 acertando na meta do gol do goleiro Felipe, enquanto Marcílio Dias chegou 6 vezes ao gol do goleiro Léo Jardim. Vasco termina a partida com 53% da posse, enquanto Marcílio Dias terminou o jogo com 47% da posse de bola. O jogo, como vocês puderam perceber, muito equilibrado. Porém, dentro das 4 linhas, durante 90 minutos, ficou nítido que o Vasco, quando chegava à meta do goleiro Felipe, levava muito mais perigo do que quando o Marcílio Dias chegava ao gol do Léo Jardim. E por que isso? Porque o Vasco, tecnicamente, é claro, é uma equipe melhor, é uma equipe mais eficiente. O Vasco ontem chegou apenas 13 vezes ao gol do Marcílio Dias e marcou 3 gols, né, perdão. Assim como também aconteceu contra o Volta Redonda, neste último sábado, o Vasco custou a chegar no gol do Voltaço, mas quando chegou ao gol, marcou o gol, venceu a partida pelo placar de 2-1, mesmo com o Volta Redonda até terminando o jogo com muito mais finalizações do que o próprio Vasco da Gama. Então o Vasco é uma equipe eficiente nesse ano de 2024 e é inegável. O Vasco é uma equipe que
tem dificuldade para vencer os seus jogos em alguns momentos? Sim, como teve ontem contra o Marcílio Dias, como teve sábado contra a equipe do Volta Redonda, mas é uma equipe que vence as suas partidas pela sua eficiência, pela sua questão técnica, pela sua questão física, que sempre quando chega ali dos 30 minutos, 25 da segunda etapa para frente, o Vasco consegue ser muito superior ao seu adversário, até pelo grande trabalho realizado hoje pelo preparador físico Felipe. Mas é uma equipe que nitidamente precisa reforçar. O Vasco da Gama ontem poderia ter tido uma vida muito mais calma, muito mais tranquila contra a equipe do Marcílio Dias se tivesse peças para o seu setor ofensivo. É nítido perceber que os 3 principais jogos do Vasco da Gama nessa temporada de 2024 foram contra os 3 principais rivais do Rio de Janeiro pelos 3 clássicos: Flamengo, Fluminense e Botafogo. Não é ironia do destino, torcedor. É uma questão de lógica. O Vasco consegue sobressair nas partidas contra adversários mais difíceis, porque os adversários saem para o jogo e se tira do Vasco da Gama a responsabilidade de criar a partida, de criar as jogadas, de tomar ali a frente do jogo, o comando do jogo. O Vasco, quando se tem em mãos o comando de mandar e desmandar do que fazer com a bola, há problemas, porque o Vasco não tem essa capacidade ofensiva. O jogo do Vasco da Gama passa por 2 atletas na grande maioria das jogadas: Payet e Piton. O sistema ofensivo do Vasco para criar jogadas de qualidade tem que passar por Payet e Piton. E na partida de ontem, inclusive, abrindo um parênteses aqui, ficou nítido como o Piton depende do Payet para jogar bola. É negável que o Piton é um baita de jogador, é um baita de um lateral esquerdo, hoje é um dos melhores do nosso país. Mas ficou nítido ontem, né, como hoje, para que o Piton venha se sobressair no sistema ofensivo, é necessária a presença do Payet ao lado dele. Porque ontem a gente pouco viu o Piton pisando na área. Pouco viu o Piton criando jogadas ofensivas. Pouco viu o Piton chegando para finalizar. Aliás, ele nem sequer finalizou, né? Nessa partida de ontem contra o Marcílio Dias. Porque faltou o Payet ali do lado. Faltou o homem de referência no meio de campo. Faltou o camisa 10, faltou o meio armador. A ausência de Payet ontem fez de fato muita falta para o setor de criação do Vasco da Gama. Mas não apenas a ausência do Payet em si, mas a carência por reforços. O Vasco ontem, mais uma vez, termina o jogo contra o Marcílio Dias evidenciando exatamente isto: a necessidade de contratar, a urgência de trazer reforços para o seu setor ofensivo. O Vasco não pode, hoje, nesse momento, se contentar com aquilo que tem. O Vasco ontem entrou, gente, e essa é uma das coisas mais loucas, na minha opinião, com 2 atletas no setor de meio de campo. 2 volantes, Galdamez e Zé Gabriel. Era nítido que ia dar ruim. Era nítido que ia dar ruim. O Vasco ontem, em grande momento da partida, ali na primeira etapa, sofreu contra a equipe do Marcílio Dias porque não tinha peças de meio de campo. O Vasco ontem perdeu o primeiro tempo por não ter jogadores no meio de campo, por não povoar o principal setor de um jogo de futebol. E o Vasco, automaticamente perdendo isso, fez com que o Marcílio Dias, em grande determinado momento do primeiro tempo, tomasse conta do jogo. E aí o que aconteceu? No segundo tempo, as coisas mudaram, porque o Ramon fez alterações, né, ali no meio campo, que povoaram esse setor e automaticamente o Vasco conseguiu tomar conta do jogo. Foi ali onde saiu o terceiro gol do David, de uma jogada muito bonita trabalhada por Matheus Carvalho, uma bela enfiada de bola do Galdamez. E que jogador é o chileno, que jogador é Pablo Galdamez, que achado esse do Vasco da Gama. E a gente tem que criticar, porque é um jogador que está na mesa do Paulo Brax desde o meio do ano passado. O Paulo Brax insistiu em não trazer esse atleta, não sei o porquê. É um jogador que a 777 está querendo colocar no Vasco desde o meio do ano passado e está sobrando nesse momento dentro do elenco do Vasco da Gama. Deu passe, né, para o terceiro gol do Vasco, que foi o gol do David, uma bela enfiada de bola. O Matheus Carvalho novamente entrou muito bem, sobrando no setor de meio campo do Vasco. Inacreditável essa bola que o Matheus Carvalho está jogando. O Esforça entrou também muito bem na posição de primeiro volante, conseguindo conter defensivamente muito bem as ofensivas do Marcílio Dias. Boa partida do Esforça. E aí o Vasco foi começando a tomar a rédea da partida. O João Vitor entrou muito bem no lado direito do campo. O Praxedes não é um baita jogador, mas foi mais um desses atletas que povoou o setor de meio de campo e deu essa dinâmica no setor. Conseguiu fazer com que o Vasco trocasse passes, porque isso não estava acontecendo na primeira etapa. O David entrou muito bem, dando uma dinâmica ofensiva com as saídas do Adson e o Rossi, e aí o Vasco se encontrou na partida. O Vasco só se encontrou na partida ali, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, realmente, quando houve a última alteração no elenco Cruz Maltino. Aí o Vasco tomou a rédea do jogo, quando fez ali o terceiro gol com o David aos 29 minutos da segunda etapa, ficou nítido que o Marcílio Dias não iria ter mais força para chegar ao gol do empate. O Vasco, muito pelo contrário, levou muito mais perigos ao gol do Marcílio Dias após ali
chegaram ao seu terceiro gol com as substituições do que Marcelo Dias levar perigo ao gol do Vasco. Foi um jogo tranquilo, no segundo tempo, quando o placar já estava resolvido. Mas na primeira etapa, quando estava aquela bagunça no setor de meio campo, não estava tranquilo. Estava ruim o jogo de se ver, estava principalmente preocupante. Evidencia-se mais do que nunca a carência por reforços. É claro, a gente culpa o Ramon, porque para mim ele entrou errado no jogo. Não poderia ter entrado com 2 jogadores apenas no setor de meio campo, tirando aí não sei da onde a criação do elenco. Do lado do Vasco da Gama. Eu não entendi o que Ramon queria entrando com 2 jogadores naquele setor, de onde iria sair jogadas ali com o Zé Gabriel e Galdamez apenas no meio campo. Fica-se, é claro, o mérito dele por ter percebido isso e ajeitado ali, principalmente no intervalo, mas fica-se também nítido que o Vasco precisa de reforços. Porque talvez se nós tivéssemos uma peça de reposição para o Payet, Ramon teria colocado a peça de reposição diante da ausência do Payet. O Payet não estava em campo, então vamos colocar a peça de reposição que temos no elenco para esse camisa 10. Já que o Vasco não tem essa peça de reposição, não teve também quem colocar ontem no time titular. E Emiliano falou, é claro, né, sobre o jogo, sobre o que ele achou do desempenho da equipe, elogiou muito o elenco, porque, é claro, foi um jogo difícil, um jogo que, mais uma vez, o elenco demonstrou a garra, o sangue argentino, que vem se tendo, né, a cada partida, cada vez mais esse sangue, de fato, de uma equipe que vibra, uma equipe de raça, uma equipe que corre atrás, mas também, é claro, deixou evidente que houve pontos que prejudicaram o bom desempenho do Gigante da Colina. No, a gente estaba preparado para lo que iba a acontecer hoy y todo el mundo me falou que iba a ser un juego muy traicionero y difícil. Y el campo estaba imposible de jugar. Entonces acho que con las limitaciones que el Chimi tuvo hoy por el tema del gramado, era un juego para lutar y Vasco lutó y pudo conseguir el triunfo que acho que fue lo más importante. Hubo cosas muy boas que hicimos, muchas cosas para mejorar como siempre, mas estamos muy contentos porque sabíamos que era un juego muy difícil. No, acho que falamos más en lo táctico que lo que teníamos que mejorar, porque vimos ahí que estábamos sufriendo mucho en el medio, volvimos al sistema 4-3-3 y acho que eso dio perfecto. Mas no fue una charla, fue más táctico que outra coisa. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, Emiliano toca até no assunto do gramado, pois segundo ele, o gramado prejudicou muito o bom desempenho do Vasco da Gama. E o próprio Emiliano também foi perguntado, é claro, é evidente, sobre a ausência de Dimitri Payet. É algo necessário a se falar. Ontem o Vasco não foi bem, pois o seu camisa 10 não estava dentro de campo. E aí, meu amigo, quando o Vasco entra em campo sem o seu principal jogador, o Vasco já tem esse problema de criar, de chegar ao gol do adversário, quando não se tem o cérebro do elenco, dá-se nisso no que aconteceu ontem em Itajaí. E Emiliano falou sobre a ausência de Payet ontem e a importância que hoje o camisa 10 francês tem para o elenco, para os maltinos. Sabemos que Dimi é uma peça muito importante para nós, que nos dá muita pausa, nos maneja muito bem os tempos, mas temos um time preparado que todo el mundo está preparado para jugar. Vimos que comenzamos a tener mucha dificultad en el medio porque no podíamos hacer 2 pases seguidos por el campo, era imposible. Entonces Ramón decidió poblar un poco más el medio y acho que ahí nos sufrimos más. Hoy falamos del doctor, falé con Dimi también, que está bien. Sufrió no sabemos bien qué es todavía, ahora vamos a llegar, vamos a hablar con el doctor. Mas está bien, acho que ya la próxima semana creo que estará bien. Hoy falei con él, vuelvo a repetir, y me falou que estava melhor, então estamos tranquilos. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, hoje o camisa 10 francês é o principal jogador desse elenco do Vasco da Gama, e o Vasco urge aí por uma peça de reposição, pois vimos ontem diante do Marcelo Dias, com todo respeito ao clube catarinense, mas uma equipe de 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, como o Vasco sofreu, né, sem a presença do camisa 10 francês. Então imagina quando enfrentar uma equipe um pouquinho mais qualificada, como o Vasco poderá sofrer ainda mais. Sobre o jogo de ontem, temos também a trazer algumas coisas importantes, desempenhos aí individuais de alguns atletas desse elenco do Vasco da Gama. A se falar do desempenho de Matheus Carvalho, que entrou na segunda etapa e novamente conseguiu se destacar muito. Que partida do Matheus Carvalho, como cresceu esse jogador na temporada de 2024. Para mim é uma das grandes revelações desse elenco no ano, pois chegou com uma peça para compor elenco
ano passado, teve seu primeiro ano, é claro, né? Vestindo a camisa até profissionalmente o clube, pois antes, o ano passado, o Matheus Carvalho era do sub-20 do Náutico, chegou no ano passado com essa responsabilidade, né? Vestir a camisa do Vasco da Gama, não teve muitas oportunidades, mas agora, meu amigo, deslanchou a jogar futebol. Quando entra na segunda etapa da partida, a gente não consegue compreender o que está acontecendo, porque é uma tranquilidade para jogar bola, é uma qualidade com as bolas nos pés que até surpreende. Então, partidaça do Matheus Carvalho, partidaça também, é claro, do Pablo Verratti. As notas aí no SofaScore não enganam. Um gol, uma assistência, 4 finalizações, um passe decisivo, uma bola longa que tentou e acertou, 4 cortes, 4 faltas sofridas, uma nota de 8.4. Destaque também para o Adson, que teve a terceira maior nota da partida entre Vasco da Gama e Marcelo Dias. 70 minutos jogados, foi um gol, 2 finalizações, 2 passes decisivos. Dos 33 passes que tentou, acertou 28 e ainda sofreu 2 faltas. E também, é claro, se elogiar a partidaça de Pablo Galdamez. Assistência para o gol do David, 2 passes decisivos, inclusive criando uma chance clara na segunda etapa da partida, 6 ações defensivas, 3 desarmes, não sofreu nenhum drible e acertou ainda 80% dos passes que tentou, 33 passes certos de 41 tentativas. Então o Vasco vem se encontrando. Há peças de qualidade no elenco? É claro que há, torcedor. É claro que hoje o Vasco da Gama tem peças de qualidade, mas há necessidade, com urgência, de trazer reforços para a temporada de 2024. E só para fechar o vídeo, não podemos deixar de falar sobre o torcedor vascaíno. Então é claro, né, meu amigo, dê uma olhada aí nas palavras do Léo Jardim, nas palavras do David após a vitória também, falando sobre a importância, e do capitão e zagueiro Gary Medel, falando sobre o torcedor vascaíno em Itajaí, na noite de ontem, no estádio Hercílio Luz. Muito feliz, né? No ano passado ali eu desperdiçei a chance, mas hoje eu fui feliz em concluir. A vida é assim, a gente erra, a gente acerta. O jogo passado foi um aprendizado e hoje eu fiquei muito feliz nesse gol. Então, que torcida é essa, né? De fato, ontem o gigantão do aço virou São Januário, com uma linda festa. Teve aí lanternas sendo acesas pelos celulares dos torcedores vascaínos nas arquibancadas. Uma festa que evidencia mais do que nunca a grandeza do nosso Vasco da Gama. O Vasco é diferente, a nossa torcida é diferente, mais um show, dessa vez em Santa Catarina, assim como já tinha sido feito, né? Em Manaus, assim como já tinha sido feito em Brasília, em Belo Horizonte, em Cariacica. Ontem foi a vez do Espírito Santo ver a festa do torcedor. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira, 7 horas da manhã aqui agora. E a gente conta muito aí com a presença e apoio de todos vocês no nosso canal. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.